Bom dia, investidor. InfoMoney na Bolsa está no ar, seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar nessa quinta-feira, um dia que vai ser muito quente no mercado. Nesse momento já 10 horas e 8 minutos, horário de Brasília, a Bolsa já está caindo 2%, Petrobras já abre com queda de 5% junto com siderúrgicas. O mercado hoje vai repercutir o corte surpresa do rating brasileiro, que agora nos colocou no grau especulativo, o junk, como a S&P e as outras agências gostam de chamar. Antes de passar para os destaques, queria já mostrar aqui na tela o desempenho das ações do Ibovespa nesse momento. Ibovespa caindo na faixa de 1,7 em 45.855 pontos, mas muita ação ainda não abriu. Nesse momento a gente vê a Petrobras caindo 5%, vamos ver se os bancos já abriram. Itaú caindo 3%, o Bradesco também deve estar caindo na mesma faixa. O Bradesco ainda não abriu. Abriu o Bradesco Preferencial, 3% de queda. O dia hoje predominantemente negativo para a Bolsa, enquanto o DI subindo muito forte, os contratos, tanto os contratos curtos quanto os longos subindo muito. O dólar futuro chegou a subir muito forte durante a manhã, agora está subindo só 2%, né? Durante a manhã chegou a subir 3,3%. O dia hoje vai ser negativo, não tem jeito. A notícia pegou o investidor de surpresa e, obviamente, vai acabar tirando muito dinheiro de investidor estrangeiro daqui do Brasil. Passando rapidamente, além do dólar DI, destaque para o CDS, né? O CDS é o Credit Default Swap, seria o seguro calote do Brasil. Ele subiu muito forte lá fora, chegou no maior patamar desde 10 de março de 2009, batendo 386 pontos. O S&P futuro está caindo, assim como a Bolsa Europeia e o barril do petróleo também. Bom, para quem está caindo de paraquedas agora, não viu o noticiário ontem à noite, acho difícil porque foi a grande notícia desde as pouco antes das 7 horas da noite. A agência de classificação de risco Standard & Poor's optou por rebaixar o rating do Brasil de BBB- para BB+. Assim, o Brasil saiu do grau de investimento e foi para grau especulativo. Além do corte, uma outra notícia ruim foi a perspectiva para o novo rating brasileiro, que ficou negativo, ou seja, a agência pode cortar o rating do Brasil nos próximos meses se achar que as coisas não estão melhorando. Bom, dentre os pontos que a agência destacou, basicamente foi a piora nas condições de crédito do Brasil desde o final de julho, quando ela já tinha colocado a nota em perspectiva negativa. Falou disso, falou também dos desafios políticos que continuam a aumentar e o que a gente já tem falado nos programas diários aqui, que a gente tem até a receita para sair dessa crise, mas o grande problema é o embate político para colocar tudo isso em prática, né? Obviamente, aumentar impostos e cortar gastos não são as medidas mais populares que o governo consegue adotar, principalmente no nível de popularidade tão baixo que está o governo atualmente. Hoje, 12h30, a S&P vai fazer uma teleconferência, o InfoMoney vai acompanhar para ver as justificativas da agência sobre os cortes. Bom, com o corte de rate, o Brasil entrou num seleto grupo dos 7 países que estão com a nota BB+, né? Junto com o Brasil estão Rússia, Hungria, Turquia, Bulgária, Indonésia e a Polinésia Francesa. Agora a gente está abaixo de Azerbaijão, Marrocos, Andorra, Bahamas, África do Sul e Romênia. E se a gente tiver o corte, já que a S&P colocou a perspectiva de nota negativa, se esse corte vier, a gente vai se juntar a Bolívia, Costa Rica, Portugal, Croácia, Paraguai e Guatemala. Uma péssima notícia para o investidor estrangeiro. Obviamente, isso vai acabar digerindo nos preços das ações e nas expectativas para juros futuros, né? Bom, sobre as análises, a gente recebeu uma série de análises, tanto de cientistas políticos quanto de economistas, analistas de mercado. O consenso delas é que o corte de rate já era esperado desde que o governo entregou o orçamento para 2016, apresentando um déficit. E o CDS parecia que já tinha precificado bem isso, mas o dólar e o DI não estavam tão bem precificados e, principalmente, o timing, né? Ninguém esperava que o corte de rating viesse tão cedo. Só fazendo uma ressalva, o Brasil ainda é grau de investimento para as outras duas casas de rating, a Fitch e a Moody's. Mas o que os analistas estão falando também é que com essa antecipação do corte de rating por parte da S&P, Moody's e Fitch também podem anunciar um corte antes do esperado, né? Bom, das projeções mais legais, das análises mais legais que a gente recebeu, eu destaco a Nomura, que falou que agora a projeção de dólar a R$4 é otimista. Ou seja, para eles o dólar abaixo de R$4 seria uma surpresa no cenário de agora, né? Ele destacou o timing do anúncio e também a perspectiva negativa para o rating. Então o dólar até o final do ano, se ficar R$4, seria um bom sinal para o Brasil.
Pouquinho mais agressivo, o Société Générale falou que o dólar deve bater 4,40 nas próximas 8 semanas. A projeção anterior era de dólar a R$4 nas próximas 8 semanas. 4,40. Atualmente o dólar futuro já está na faixa dos 3,883. No intraday chegou a 3,945, né? O dólar querendo brincar com a faixa dos R$4. Goldman Sachs falou que o rebaixamento obviamente vai significar uma redução de exposição por uma série de investidores. Só tem em mente que muitos investidores só podem aplicar em títulos em países cuja nota, cujo rating está em determinado nível. Com o Brasil praticamente indo para a série B do rating, muitos investidores vão ter que tirar o dinheiro daqui, vão acabar escolhendo outros portos mais seguros para deixar o capital. E destaque também para o comentário de que isso foi uma derrota para o Levy, mas ele não perdeu a guerra. Na visão do Goldman, ele perdeu essa batalha, mas a guerra ainda está correndo. Mas muita gente já começa a falar que a cabeça do Levy pode acabar rolando por causa disso, já que uma grande bandeira do Joaquim Levy à frente do Ministério da Fazenda era que ele estava garantindo a nota de rating do Brasil. Agora, perdendo isso, ele tem um enfraquecimento político ainda maior. Para a Eurásia, o rebaixamento não vai trazer apoio no ajuste fiscal. Embora o corte dê razão para o Levy, o que ele estava falando era correto, o risco de saída dele aumenta. Um pouco mais enfático, Mendonça de Barros, foi o ex-ministro das Comunicações no governo FHC, falou que a decisão surpreendeu, vem muita coisa ruim pela frente e que a Dilma terá que renunciar. Opinião bem enfática do Mendonça. Um pouco mais conformado com a situação, o Joaquim Levy, ontem em entrevista no Jornal da Globo, à noite, por volta da meia-noite, já tinha decisão de corte de rating, já estava sendo muito comentada. Ele falou que não admitiu falha, ele falou que não houve falha, mas existe um problema muito difícil e só vai ser resolvido se todos estiverem em concordância com o que precisa ser feito. Bom, fechando o noticiário interno, só acontece tanta coisa que alguns eventos que eram tão importantes acabam ficando de escanteio, né? O IPCA foi divulgado hoje, IPCA de agosto mostrou uma forte desaceleração em relação a julho. A gente teve uma alta de 0,62 em julho, 0,22 agora em agosto, em linha com o que era esperado. No anualizado, né, em 12 meses, no acumulado em 12 meses até agosto, o IPCA ainda está mostrando uma inflação de 9,53, um pouco menor do que os 9,56 de julho, mas bem distante do teto da meta. Só lembrando que o governo já chutou o balde para o IPCA ficar dentro da meta nesse ano. Também saiu a ata do Copom, reunião do Copom da quarta-feira passada, na qual manteve os juros em 14,25%. A ata divulgada hoje falou que o Banco Central vai continuar vigilante diante do maior prêmio de risco que o Brasil está apresentando, né? A palavra vigilante é a palavra predileta do Tombini. Quem acompanha os comunicados e os discursos do presidente do Banco Central percebe que ele adora usar essa palavra. Vamos ver se, de fato, eles vão conseguir trazer a inflação para 4,5% em 2016, que é a meta deles. Bom, antes de passar para os destaques da Bolsa, a China falou que o premier da China falou que vai conseguir fazer com que a economia não tenha um pouso forçado, vai conseguir trazer a economia chinesa para um nível de normalidade que não vai assustar tanto o mercado. Saíram também índices de preço lá, o índice de preço ao produtor recuou 5,9%, a expectativa era de uma queda de 5,6%, enquanto o índice de preço ao consumidor subiu 2%, enquanto a expectativa era de 1,9%. Além disso, saiu o dado de investimento estrangeiro direto que cresceu 9,2% na comparação anual. Bom, vamos partir para os destaques corporativos. Petrobras, vamos ver como é que está a ação da Petrobras aqui, vamos botar na tela só para... Já deve ter mais coisa aberta. Nesse momento, Petrobras é a maior queda do Ibovespa, nesse momento, 5,24%, cotada a 7,95%, na mínima do dia chegou a 7,81%, Petro 3 também caindo forte. Lembrando que Estados Unidos ainda não abriu, vai abrir só às 10h30, isso pode trazer uma remessa nova de vendedores e puxar o preço para baixo, né? Petrobras acaba ficando em evidência, já que é uma das empresas mais endividadas do mundo, né? E com esse corte de rating pode ficar ainda mais complicada a situação da Petrobras. Bom, fechando os destaques corporativos, Magazine Luiza propôs um grupamento de 8-1, 8 ações vão se tornar uma só. Atualmente a Magazine Luiza está cotada, vamos dar uma olhada aqui, na faixa de R$ 2,34. Com esse grupamento ela vai ficar entre R$ 16 e R$ 20.
tentando tirar um pouquinho a volatilidade do papel, né, que está muito descontado. Souza Cruz, a oferta de ações foi aprovada, né, o edital foi publicado, né, segundo informações do Valor Econômico de ontem. O leilão vai ser realizado 15 de outubro, às 15 horas, o preço é 27,62. Atualmente Souza Cruz está 26,57, então tem um leve prêmio ainda para quem quer entrar na oferta. E sobre CVC, ela está em conversas com o Private Equity Carlyle para negociar Smiles, né? A CVC pode acabar passando para o controle da Smiles, né? Mas ainda está em conversas e está esbarrando no valor do negócio com a companhia Aera Gol, que tem participação no capital da Smiles. Bom, fechando aqui os destaques corporativos, vamos dar uma passadinha rápida aqui nas ações. Nesse momento, além de Petrobras, temos Gol caindo 4%. Vamos ver se tem alguma ação em alta, aproveitando-se do dólar. O dia é realmente bem direcional. Pode piorar um pouquinho quando abrir os Estados Unidos. Embraer, Fibria, Suzano entre as altas, beneficiados pelo dólar, né? São as empresas com forte exposição ao dólar na receita. Vale 3 não está caindo, né? Ela chegou a cair 2% na abertura, já está subindo 0,2%. Vamos ver como vai até o final do pregão. Desempenho do Ibovespa até surpreende, né? O ETF brasileiro negociado em Nova York ontem chegou a cair quase 7% no After Hours em Nova York, com a Petrobras caindo 8,4%. Chegou a cair até 13%, né? Talvez porque o investidor estrangeiro ainda não entrou, né? Como a bolsa vai abrir só 10h30, a gente deixa o recado aqui dos últimos 2 dias que aconteceram esse movimento extremamente negativo, né? Foi no dia da reeleição da Dilma, no pregão pós-reeleição, e no 24 de agosto o Black Monday chinês, né? A bolsa abriu em queda, chegou a cair muito forte quando os Estados Unidos abriu, depois fechou bem longe da mínima e teve dias de alta. Talvez isso pode se repetir, já que vai vir muita pressão vendedora nesses minutos iniciais. Então espere bastante volatilidade hoje, mas algumas ações podem abrir alguma oportunidade, principalmente porque com a bolsa caindo muito forte, o dólar subindo muito forte, vai ficar ainda mais barato para o investidor estrangeiro. Bom, esses são os destaques do dia. 10h30 vai abrir Estados Unidos. Fiquem de olho na oscilação das ações, que podem abrir algumas oportunidades interessantes, tendo em vista o desconto em relação ao preço em dólar. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!